E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo top? Bom, gente, hoje a gente está aqui para mais uma aulinha de História do Brasil e hoje a gente vai falar sobre Era Vargas. A gente não vai falar sobre toda a Era Vargas. A Era Vargas ela é dividida em três períodos, que é governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Hoje a gente vai falar só sobre esses dois, que é o governo provisório e o constitucional. O Estado Novo a gente vai deixar para a próxima aula. E, bom, esses primeiros 7 anos de governo do Vargas é o que a gente vai falar na aula de hoje. Eu espero que vocês gostem, a gente volta a dizer, qualquer feedback, sugestões e afins, eu vou ficar super feliz em receber. E bom, gente, então é basicamente isso. Espero que vocês gostem. E bom, gente, para começar a aula de hoje, na verdade, a gente tem que dar uma lembrada como que terminou a aula passada. A aula passada a gente terminou falando sobre o golpe, a Revolução de 1930, que foi o golpe que fez com que Getúlio Vargas fosse ao poder. Bom, eu comentei para vocês que esse golpe ele foi baseado principalmente nos tenentistas, que eles foram a força armada do golpe, eles foram os militares que garantiram que o golpe acontecesse. E bom, logo que esse golpe aconteceu, foi montada uma junta militar de militares tenentistas mais o Getúlio Vargas para governar o país. Rapidamente essa junta foi desfeita e o Getúlio Vargas assumiu como presidente interino do Brasil. Mas é óbvio que quando ele assumiu como presidente do Brasil, ele rompe com toda a República Velha, todos esses políticos associados à oligarquia cafeira, ele rompe com esses políticos. Então agora ele vai montar um novo governo baseado na Aliança Liberal, baseado nesse grupo de pessoas que ajudou ele na Revolução de 30, que quem são? Principalmente os tenentistas, a oligarquia dissidente e esses setores os setores de camada urbana que eu comentei para vocês, essa nova burguesia que estava surgindo, esse grupo de trabalhadores assalariados, toda essa galera que apoiou ele na Revolução de 30. A primeira coisa que ele faz, na verdade, é exatamente isso aqui. Ele dissolve o Congresso Nacional e a Assembleia Estadual. Ele faz isso que eu comentei para vocês, na tentativa de romper, de afastar esses políticos da oligarquia paulista da política, afastando essa galera. Na verdade, assim, ele não afasta todo mundo, gente. A maior parte dos políticos, na verdade, integra essa política do Getúlio Vargas. Eles aderem à política de Getúlio Vargas. É óbvio que as lideranças são afastadas, mas diversos políticos agora passam a fazer parte dessa nova máquina estatal, que é liderada pelos tenentistas e pelo Getúlio Vargas. Mas, bom, fato é que ele dissolve essas duas instituições democráticas na tentativa de refazer o Estado, de tentar refazer a política. E não só isso, como a Constituição também é dissolvida, a Constituição perde o sentido. Ele não foi eleito e tudo mais, várias instituições foram dissolvidas, então é necessário uma nova Constituição para esse novo governo. E uma coisa que é interessante eu falar aqui é que, logo no começo do governo, ele apoia o setor cafeiro. Mas se você falar, pô, ele não estava rompendo com a oligarquia cafeira, por que ele apoia o café? Por uma questão, na verdade, bem simples. Você tem que lembrar que a gente está em 1930, um ano depois do crash da Bolsa de Valores de Nova York. Então a economia do Brasil estava muito ruim. A economia do mundo inteiro foi afetada com o crash. Então o Getúlio Vargas ele viu que ele precisava do café para tentar fazer com que o Brasil saísse dessa crise. Ele viu isso claro. Por mais que cada vez mais os produtos industrializados ganhassem espaço na economia, o café ainda gerava muito dinheiro. Então qual foi a solução que ele teve? A solução que ele teve para agradar os cafeicultores e agitar a economia foi comprar o excedente de produção de café. Você fala, pô, mas não era exatamente isso que o governo fazia desde o governo de Taubaté? O governo já fazia isso. Sim, ele fazia, na verdade, é exatamente isso, ele já comprava o excedente. O problema é o que mudou no Getúlio Vargas foi a forma com que ele fez isso. Antes, eu comentei para vocês, o dinheiro que era usado para comprar o café era pedido de bancos estrangeiros, era um empréstimo que o Estado brasileiro fazia. Por causa da crise, os bancos estrangeiros não tinham mais condição de ficar cedendo empréstimo. Então o que o Getúlio Vargas faz? Ele compra esse excesso de produção imprimindo mais dinheiro. Foi comprado tanto café, foram tantas sacas de café que o Estado brasileiro comprou, porque a demanda externa era tão inferior à produção que o governo brasileiro tinha que queimar sacas de café. Uma quantidade muito grande de comida foi queimada nessa época, simplesmente porque não tinha onde estocar. O café ia estragando, o grão ia estragando e não tinha o que fazer com ele. Fato é que essa impressão de dinheiro, eu não vou entrar aqui em detalhes de macroeconomia, gente, que também nem é a minha área. O fato é o seguinte, que essa compra de excedente de café, isso fez com que o café mantesse o seu preço alto, porque a demanda foi atendida, o Estado brasileiro forçou com que a demanda fosse atendida,
Isso fez com que a economia se mantesse aquecida. Isso fez com que todo o dinheiro em volta da produção de café se mantesse produtivo. Isso também acelerou a industrialização do Brasil por consequência. Ou seja, todo esse movimento que Getúlio Vargas fez acelerou a saída do Brasil da crise. Em questão de menos 3 ou 4 anos, o Brasil já tinha se recuperado da crise. O poder financeiro das pessoas já tinha voltado ao antes da crise de 29. E bom, uma coisa que é importante a gente falar antes da Revolução de 1932 é falar um pouco sobre os tenentistas no Brasil. Quando o Vargas monta esse novo governo, o principal grupo político que ele beneficiou são as oligarquias dissidentes, obviamente, e os tenentistas. Esses dois grupos políticos vão ser agora quem vai estar na liderança do país. E uma coisa importante que é importante falar é que uma das primeiras coisas que ele fez foi trocar todos os governadores do Brasil. Todos os líderes de estados ele troca e põe um tenentista no lugar, põe um militar associado a ele no lugar. Menos em Minas Gerais. Em Minas Gerais, eu comentei para vocês, os mineiros contribuíram para que ele fosse ao poder. E bom, um deles é São Paulo. Então, em São Paulo, acaba tendo um atrito especial com Vargas exatamente porque foram eles que saíram do poder. Então, a Revolução de 32, a Revolução Constitucionalista de 32, ela é marcada pela união de dois grupos em São Paulo. O primeiro deles, a velha oligarquia cafeira paulista, lembra, ela que tinha acabado de perder o poder, na verdade, as pessoas ligadas ao café, mas esses setores urbanos paulistas. Mas você fala, pô, mas os setores urbanos não eram exatamente a oposição do governo do governo da República Velha? Como é que eles dialogaram? Eles dialogaram porque, na verdade, eles acharam uma causa em comum, que era a oposição ao Vargas. Aí você me pergunta também, pô, mas por que os setores urbanos estão contra o Vargas se eles apoiaram o golpe de 30? Por que eles agora eles se juntaram à oligarquia cafeira para ser contra o Vargas? Eles se juntaram porque quando o Vargas ele assume o poder e monta esse novo governo, ele beneficia os tenentistas muito mais do que os setores urbanos. Os setores urbanos eles se veem desfalcados em relação aos tenentistas. Então acaba criando esse revanchismo, tanto da oligarquia da velha república, por causa que eles tinham saído do poder, como desses setores urbanos em relação aos tenentistas. E a principal coisa que eles apontavam no governo do Vargas era exatamente a ausência de uma Constituição. Eles reivindicavam uma Constituição. Depois de 2 anos de governo, tem que lembrar que em 1932 já tinha 2 anos de governo provisório, e ainda assim Vargas ainda não tinha convocado uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição e nem tinha marcado novas eleições. Ou seja, ele estava usando desse vácuo de poder, desse vácuo de legislação para governar da maneira que ele queria. Então esse era o principal argumento dessa revolução que aconteceu em São Paulo para que aconteça essa mudança no governo. Fato é que esses dois grupos políticos eles se juntam e formam a Frente Única Paulista. Essa vai ser o grupo que vai se tornar que vai ser a briga com o Vargas. E todos esses atritos eles tiveram um estopim. O estopim na verdade foi a morte de 4 estudantes, de 4 universitários, que foi na verdade até esses nomes eles ficavam ficando muito, muito famosos aqui em São Paulo. A Revolução de 32 ela impactou muito a cultura do estado de São Paulo no geral, ela foi muito marcante na cultura. Então, quando esses 4 estudantes são assassinados, que é o Martins, Miragato, Camargo e Drauzio, quando eles são assassinados, eles se tornam mártires da Revolução, eles são a gota d'água para que acontece o levante armado. Mas como que eles morreram? Como que eles são assassinados? Acontece um grupo de universitários acaba fazendo eles fazem uma manifestação numa sede de um partido tenentista. Nessa manifestação, eles tentam invadir essa sede. Nessa tentativa de invadir a sede, os tenentistas eram militares e estavam armados. Então, na tentativa de afastar essa galera, eles matam 4 dos manifestantes. Então, quando esses 4 manifestantes morrem, que são esses 4 estudantes, quando eles morrem, o estado de São Paulo ele usa dessas mortes, ele transforma essas 4 pessoas em mártires, em símbolos da luta armada. Existe toda uma propaganda política que o Estado faz em cima disso. Eu vou até pôr várias fotinhas em pôsteres que foram feitos, em várias propagandas políticas que enalteciam esse levante armado que ia ser feito depois disso e toda essa necessidade que São Paulo tinha de exigir uma Constituição armada. Então, a partir disso, é montado esse MMDC, que é em homenagem ao nome deles, que seria o símbolo da Revolução de 32, onde é feito um levante armado. O Estado de São Paulo se organiza armadamente para exigir que Vargas
exigir que o Vargas promulgasse uma Constituição na porrada mesmo. Era isso. Ou seja, é montado um exército dentro de São Paulo, um exército civil e militar. Alguns militares, eles apoiam o movimento constitucionalista, a maior parte esmagadora dos militares paulistas apoiam, e mais um grupo de civis, ele se voluntaria, um grupo de civis se alista nessa força armada que é montada para montar a revolução. Gente, eu recomendo que vocês pesquisem sobre o assunto, é muito interessante e esse evento ele marca muito a cultura de São Paulo. Existe até uma questão de separatismo e tudo mais que eu recomendo que vocês vejam, que é um assunto muito atual. Infelizmente eu não posso entrar muito aqui nos detalhes. Mas o fato é que no final da Revolução muitas coisas acontecem, o Brasil é bombardeado, na verdade nessa época a polícia tinha até avião. A separação de polícia e exército não era muito bem definida e a polícia nos estados tinha muita autonomia, que não era chamado de polícia ainda na verdade. O fato é que é organizada essa milícia, tanto militar e civil, para combater o governo federal. É montado o São Paulo ainda consegue mobilizar 8.000 homens, só que o governo federal ele consegue mobilizar 18.000 homens. Mas é interessante que a propaganda política no São Paulo foi tão intensa, mas tão intensa, que mesmo tendo uma produção, conseguindo montar um exército só de 8.000 homens, existem indícios, esses números variam bastante, mas os alistados que São Paulo recebeu foram mais de 100.000 paulistas se alistaram. Isso mostra como a propaganda em cima dos quatro universitários, dos 4 estudantes mortos foi muito efetiva. A população geral de São Paulo realmente ficou muito mobilizada pelo evento. Mas bom, o fato é que no final o São Paulo perde esse conflito, eles se rendem, então é nesse momento que Getúlio Vargas assume sua posição interina de poder, ele consegue garantir o seu poder em totalidade. Mas ele percebe também que logo depois que acaba a guerra, ele deixa de executar os líderes, como ele não humilha os líderes em nada do tipo. Pelo contrário, nesse momento que ele discute com as massas urbanas, e é nesse momento que ele discute com a República Velha, ele dialoga com os perdedores. Ele fez isso na tentativa de agradar as pessoas que perderam e evitasse próximas revoltas. Não é à toa que pouco tempo depois ele marca uma constituinte e é feita a Constituição de 1934. Ou seja, mesmo que São Paulo tenha perdido o conflito armado, houve uma vitória política dessa oligarquia paulista. Por mais que ela não estivesse no poder, essa oligarquia dissidente tenentista continuasse no poder, eles ganham mais espaço na política, eles ganham mais representatividade. E os setores urbanos também ganham. A gente vê aqui na Constituição Trabalhista como eles vão representar, na Constituição de 1934, como eles estão representados. Todo esse conflito ele acaba gerando uma constituinte. Então, é marcada uma constituinte em 1933 para que ela fosse promulgada no ano seguinte. Mas o que tinha de diferente nessa Constituição? Na verdade, ela muda bastante, na real, em relação ao Brasil da República Velha. A primeira coisa é que agora o voto muda. Agora o voto é feminino e secreto. O que quer dizer? Todo o grupo que era votante antes, ele continua sendo votante, só que agora é incluído as mulheres. As mulheres não podiam votar. Agora as mulheres tinham um voto facultativo, elas podiam votar, e ao mesmo tempo ele era secreto. Lembra daquela reivindicação tenentista de que eles tinham que moralizar a política? O voto aberto era a personificação da imoralidade da República Velha. Então o voto se torna secreto, tem que lembrar, tenentismo e tudo mais. Outra coisa, criação de uma justiça eleitoral. Eu comentei para vocês, acontecia muita fraude na República Velha. Todo esse movimento de mudar com a República Velha significava em criar um órgão que regulamentava a eleição. Órgão que existe até hoje. Até hoje, a Justiça Eleitoral é responsável por organizar as eleições. Outra coisa, legislação trabalhista. Aí aparece aqui as massas urbanas. Volto a dizer, o Getúlio Vargas ele fez um papel muito de arbitragem. Quando ele foi ao poder, diversos grupos apoiaram ele no grupo em 1930. Ou seja, ele ficou numa posição de tentar dialogar com grupos políticos muito diferentes. E foi uma coisa que ele sempre fez muito bem, na verdade. A República Velha não conseguia dialogar com diferentes grupos políticos, coisa que o Getúlio Vargas fazia com maestria. Então ele percebeu que ele tinha que ceder direitos para conseguir se manter no poder. Então, é criada uma legislação trabalhista. É a partir desse momento que a classe assalariada, a classe dos trabalhadores, começa a cada vez mais apoiar o Getúlio Vargas. Então, vários direitos trabalhistas, como o salário mínimo, uma carga de 8 horas de trabalho, férias remuneradas, todos esses conceitos, todos esses direitos trabalhistas que são muito básicos para a gente hoje em dia, que são base da dinâmica trabalhista atual, são criados aqui. Antes disso, não existiam esses direitos.
Então é feito a legislação trabalhista. E outra coisa importante, ela é promulgada, tem que lembrar, ela não foi outorgada. Foi convocada uma Assembleia Legislativa, os deputados que faziam parte dela foram votados e, por fim, a Constituição foi aprovada. E, bom, para terminar agora essa lousa, eu preciso falar sobre essa palavrinha aqui, ó, populismo. Populismo é uma palavra muito importante no governo Vargas porque ele marca o começo da República Populista no Brasil. Mas o que é o populismo? O populismo ele é uma forma de governo, ele é um método de governo, onde ele é um governo voltado ao povo. Lembra? Populismo vem da palavra povo. A gente vê todos os outros governos antes do Getúlio Vargas que todos os governos eram feitos para a elite. O populismo ele baseia um governo onde é voltado para agradar as massas gerais. E onde que isso fica nítido no governo de Getúlio Vargas? Getúlio Vargas ele vê que quando ele foi ao poder, a camada urbana, essa camada que não é elite, contribuiu para que ele fosse ao poder. Então ele entendia que agora, nessa nova estrutura de Brasil, ele precisava agradar essa camada da população, essa camada da população tinha que apoiar ele para que ele se mantesse no poder. Em que forma que ele fez isso? A principal característica populista do Brasil, ela fica muito nítida, a principal característica populista do Getúlio Vargas fica muito nítida na concessão de direitos trabalhistas. Ao mesmo passo que ele dava direitos trabalhistas, ele também se associava aos sindicatos. Ou seja, ele concedia direitos trabalhistas para que ao mesmo tempo isso enfraquecesse os sindicatos. Ou seja, ele associava a líder da sindicância ao governo federal para que os sindicatos não se tornassem oposição ao governo. Ou seja, ele usava desse populismo, ele usava dessa concessão de direitos para que fizesse manutenção do próprio poder. Ou seja, ele voltava a tomada de decisão para o povo em detrimento da elite para a manutenção do próprio poder. Ou seja, ele beneficiava o assalariado, ele beneficiava o trabalhador comum para que enfraquecesse as lideranças sindicais e assim ele fizesse a manutenção do próprio poder. Isso é um conceito que isso é uma política geral, essa tentativa de focar o governo mais para as massas gerais. Isso vai ser, essa república populista, ela vai se perdurar até o regime militar. Aí depois as coisas vão mudar um pouco, a forma com que o governo vai ser feito vai se mudar um pouco. Mas bom, o fato é o seguinte, o fato é que essa tentativa, esse governo populista, ele foi muito disruptivo. Ele era completamente o contrário à República Velha, foi o que eu falei. O Getúlio Vargas ele tinha essa posição de arbitragem, ele conseguia dialogar com os grupos sociais. Então ele marca o começo do populismo. E bom, gente, isso é basicamente o governo provisório. A Constituição de 1934, ela marca o final do provisório e o começo do governo constituinte. Agora o Getúlio Vargas foi eleito indiretamente pela própria Assembleia Constituinte e agora ele vai fazer um governo de 4 anos agora um governo legal, um governo com amparo constitucional de 4 anos. Agora vamos ver como é que foi. E bom, gente, a característica que mais é marcante no governo constitucional de Getúlio Vargas é a polarização política. O que é a polarização política? A polarização política é basicamente quando grupos políticos se destacam, grupos opostos políticos se destacam muito em detrimento dos outros. Isso não é uma coisa que aconteceu só no Brasil. Durante a década de 30, nesse tempo pós-Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo todo, mais o Ocidente na real, ele passou por um momento de concentração política. Depois da Revolução Russa, os movimentos socialistas e comunistas acabaram se espalhando com muito mais intensidade. O modelo soviético, o modelo de revolução soviético, ele acabou se espalhando pelo mundo. E, ao mesmo tempo que estavam surgindo na Europa, não só na Europa, mas como no leste europeu também estavam surgindo, e também na América também, governos fascistas. Gente, assim, muito resumidamente, o que é fascista? Eu juro que vocês vão ver com mais calma em história geral e em geografia política. O que são os modelos de governo fascista? O fascismo foi uma forma de governo que surgiu no entre-guerras, pós-Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, que é um modelo que é marcado pelo autoritarismo e o nacionalismo. É um modelo de governo que foi marcado tanto na Alemanha nazista de Hitler, como no governo Mussolini italiano, na Itália fascista de Mussolini. Também tiveram outras, tá, gente? Eles só foram as referências. Por exemplo, na Espanha também teve o Franco,
Em Portugal também teve o governo fascista de Salazar, a Bulgária também foi um governo fascista, eles tiveram outros, mas a gente sempre fala de Itália e Alemanha, que eles foram os pioneiros nesse método de governo. Mas bom, o que é marcante no fascismo? Centralização política, autoritarismo, um governo forte, culto do líder, sempre esse regime eles são personificados de uma pessoa, como eu comentei. A gente fala a Itália de Mussolini, ou seja, existe a figura do Mussolini, a Alemanha nazista de Hitler, existe a figura do Hitler. Outra coisa também, é um regime militarizado, os militares ganham muita importância porque tem muita questão expansionista, o fascismo normalmente está atrelado com uma expansão de território. Todas essas facetas desse método de governo que estavam surgindo na época, que estava ganhando muito espaço, estava ganhando muita popularidade na época, tem uma faceta no Brasil. E essa faceta do fascismo do Brasil é a Ação Integralista Brasileira, ou o AIB. O AIB, na verdade, ele é uma junção de vários partidos fascistas que tinham no Brasil. Ele fez essa junção zona em volta do Plínio Salgado. Ele se tornou o principal líder desse movimento de ultradireita que teve no Brasil durante a década de 30. Mas bom, quais são as principais características que a gente olha para esse movimento? Eles são chamados de integralistas. Esse movimento integralista que a gente consegue associar com o fascismo. O primeiro deles é essa questão do nacionalismo exacerbado. Os integralistas eram explicitamente muito nacionalistas, eles cultivavam muito essa questão do patriotismo, de símbolos da pátria, esse que nem eu comentei para vocês. Esses símbolos nacionais eram muito presentes no movimento. Por exemplo, tinha a questão do Anauê. Anauê era um código que eles usavam, era uma referência que eles faziam. Anauê quer dizer você é meu irmão em Tupi-Guarani, na língua Tupi-Guarani. Eles tinham muita valorização da nossa herança indígena e tudo mais. Tanto que eles faziam, da mesma forma, eles faziam a saudação e eles falavam Anauê. Aí um outro integralista também respondia da mesma forma, era uma saudação que eles faziam. Outra coisa, eles também tinham um símbolo mesmo, um símbolo de desenho. Isso aqui é uma letra sigma do grego. Ela também quer dizer soma. Eles acreditavam que o Brasil tinha que ser unido em uma coisa só. Essa ideia de divisão partidária não era aceita por eles. Eles achavam que todo o Brasil tinha que ser uma unidade, ou seja, a gente tinha que somar. Por isso que esse era o símbolo, era o símbolo característico. Por exemplo, na Alemanha nazista, a suástica era o símbolo. Na Itália fascista, a tora romana era o símbolo. Aqui no caso do Brasil, o nosso fascismo é representado pela letra sigma integralista. Outra coisa também, também é característico dos fascistas o uso de uniformes. O uniforme dos integralistas era uma camiseta branca com uma calça azul. Lembrando, cores do Brasil e tudo mais. Perdão, uma camiseta verde com uma calça azul. Cores da bandeira e tudo mais, desse caráter nacionalista. Outra coisa, eles, assim como todos os fascistas, eles tinham essa característica de ser inimigos intrínsecos do comunismo e do capitalismo liberal. Eles eram sempre estadistas, eles acreditavam que o governo tinha que participar da economia. Ao mesmo tempo que eles eram contra as ideias socialistas soviéticas, comunistas e afins. E por último, eles sempre entravam em atrito, eles faziam manifestações violentas com grupos de esquerdas. Existiam manifestações integralistas que entravam em contato direto exatamente com a Aliança Nacional Libertadora que a gente vai falar agora. Isso mostrava como a polarização política estava muito intensa, estava se tornando violenta e tudo mais. Em contrapartida, para fazer oposição aos integralistas, para fazer o outro lado da moeda, o outro lado da polarização política, foi feita a Aliança Nacional Libertadora, ou só a ANL. A ANL ela era o partido de ultra-esquerda que foi formado no Brasil. Ele era muito associado à figura do Luiz Carlos Prestes. Mas você fala, porra, mas o que o Prestes tem a ver? O Prestes ele é o mesmo cara da coluna Prestes. Ao fim da coluna Prestes, eu comentei, ele se esconde, ele fica refugiado na Argentina. Ele volta para o Brasil em segredo e ele articula esse movimento, ele articula a ANL. A ANL era um grupo político que era uma junção basicamente de todos os grupos assalariados. É um grupo bem genérico que engloba toda essa camada que está ligada ao trabalho assalariado do Brasil. Em especial, que tinha mais importância no movimento, não surpreendentemente, sindicalistas, comunistas, socialistas e massas urbanas em geral que eram voltadas para a esquerda. A questão dos sindicatos pesava muito. E bom, eles tinham como objetivo principal, na verdade, ser oposição aos integralistas. Quando o movimento fascista começou a ganhar espaço no Brasil, surgiu a ANL como
uma opção de combater essa vertente, não só isso, mas como depois fica mais claro que eles também tinham a explícita intenção de trazer o socialismo para o Brasil. Depois fica muito claro como até o próprio governo stalinista o próprio governo stalinista soviético ajudou Prestes a fazer esse movimento. Também é uma coisa que eu vou entrar no detalhe, mas eu recomendo que vocês pesquisem. É muito interessante como como o Prestes ele chegou a dialogar com os soviéticos para trazer esse movimento para o Brasil. É muito interessante ver como essa época no Brasil as coisas realmente se radicalizaram, tanto pro lado da esquerda como pro lado da direita, as coisas ficaram bem intensas. Mas bom, dando continuidade, eles só não eram oposição aos integralistas, como eles também eram oposição ao governo Vargas. O governo Vargas ele entrou completamente em pé de guerra contra a ANL. E uma característica interessante é que quando o Prestes ele volta para o Brasil, quando ele sai da Argentina e volta do Brasil, ele acreditava que o movimento dos trabalhadores, essa massa urbana geral, teria muito apoio, mas ironicamente eles não eram maioria aqui. É óbvio que os socialistas, os comunistas e os sindicatos participaram da ANL, só que a maior parte das pessoas que realmente aderiram ao movimento, aderiram à causa armada, eu comentei para vocês, eventualmente a ANL ela começa como um grupo político, só que depois ela se torna um grupo armado, com a intenção de uma revolução mesmo, de destituir o governo Vargas e aplicar um governo de esquerda. Mas o fato é que quando ele toma esse caráter armado, as massas urbanas não aderem. Mas grande parte do exército adere. Por vários motivos que estão ligados a uma ausência do tenentismo e tudo mais, que eu vou entrar no detalhe. Mas o fato é que esse caráter armado da ANL, esse caráter mais de tomada de poder, ele é simpatizado pelo exército, mas não simpatizado pela população geral. E bom, o que falta agora na aula, na verdade, é só ver como que esses grupos aqui levaram ao fim do governo constitucional e o começo do Estado Novo. Não acabou nessa lousa, então vou fazer uma última lousa que ainda é sobre esse assunto. Beleza? Vamos lá. E bom, uma coisa que a gente tem que falar sobre a ANL é que ela rapidamente foi posta na ilegalidade. Eu comentei para vocês, ela era o principal setor de oposição a Getúlio Vargas. Os integralistas, eles discutiam, eles ainda eram próximos do governo. Na verdade, quando a gente olha para o Getúlio Vargas, ele teve uma postura explicitamente, desde o começo do seu governo, completamente centralizadora e autoritária. Toda essa arbitragem que eu comentei, ele usou do populismo para centralizar o poder na figura dele. Ou seja, no final do governo, ele era uma pessoa com muita autonomia política. Ele não só era obviamente o líder da nação, porque ele era o presidente, mas como ele concentrou muito poder na própria figura. Então ele dialogava com os integralistas, porque de certa forma os integralistas também tinham esse culto de líder e tudo mais. Então o Getúlio Vargas esteve muito mais próximo desse movimento fascista do que desse movimento revolucionário de ultra-esquerda. O fato é que eles entram em atrito e o Getúlio Vargas põe esse movimento na ilegalidade. Pouco depois de ele pôr esse movimento na legalidade, ele passa a caçar os membros da ANL. Então o que acontece? Em 1935, a Intentona Comunista. Isso é muito importante, gente, porque é um evento que marca o caminhamento para o Estado Novo, o que levou ao Estado Novo. Mas o que foi a Intentona Comunista de 1935? Eu comentei para vocês, eventualmente a ANL ela toma um caráter armado, toma um caráter de revolucionário, de realmente destituir o governo de Vargas e assumir um novo governo de esquerda. Mas com isso, foi como eu comentei para vocês, esse movimento de levante armado, ele não teve aderência da população, mas teve dos militares. Então a Intentona Comunista foi uma tentativa em especial do Carlos Prestes, que estava liderando esse movimento, de fazer com que líderes militares fizessem com que os seus quartéis se rebelassem contra o governo federal. Isso aconteceu em 4 quartéis, um no Rio Grande do Norte, um em Pernambuco e 2 no Rio de Janeiro. O problema é que existiram diversos problemas na execução dessa tentativa de revolução, porque houve um problema de comunicação, tanto que elas foram feitas em épocas diferentes, foram até feitas em dias diferentes. O fato é que essa tentativa de rebelião ela foi cessada rapidamente. Rapidamente o Vargas mandou várias tropas nacionais, várias tropas federais para acabar com todas essas rebeliões que rolaram.
Ou seja, a intentona comunista ela não só ela deu errado, ela foi rapidamente suprimida. Todas essas revoltas que a ANL liderou, todos esses levantes que diversos militares tinham sido convencidos a fazer contra o governo, eles foram rapidamente reprimidos. Só que isso foi argumento suficiente para Vargas usar para que ele ganhasse ainda mais autonomia política. É nesse momento que é declarado o estado de sítio. Isso queria dizer que o Vargas não tinha mais que cumprir todas aquelas responsabilidades da Constituição. Ele tinha muito mais autonomia para prender quem ele queria, para matar quem ele queria. Em especial, a Lei de Segurança Nacional e a Comissão de Repressão ao Comunismo. São dois órgãos que são criados nessa época que dão ainda mais autonomia para o Vargas. Ele tinha mais autonomia para caçar inimigos políticos, prender a galera, sumir com todo mundo. Cada vez mais a ANL vai sendo caçada, mas não só a ANL, mas como todo o movimento socialista, comunista. Os sindicais não, volto a dizer, os sindicais ele ainda usava como ferramenta de diálogo com a massa urbana. Mas o fato é que a ANL nesse momento, o Júlio Prestes também é preso nesse momento e tudo mais. E bom, o que marca o final do governo constitucionalista do Getúlio Vargas e marca o começo do Estado Novo? É o Plano Cohen. O Plano Cohen ele ocorre em 1987. 1987 é exatamente um ano antes de acontecer a eleição. Quando ia acontecer a eleição para o próximo governo, porque na Constituição também falava, na Constituição de 1934, falava que os presidentes não podiam ser reeleitos. Ou seja, como Vargas já tinha sido eleito indiretamente, ele não podia ser reeleito. Ou seja, em 1987, quando ia ter uma nova eleição, quando ia assumir uma nova pessoa no poder, acontece o Plano Cohen. É uma suposta notícia, surge um suposto plano de uma tentativa de que grupos socialistas e comunistas iriam aplicar um golpe de Estado. Eles iam tentar sequestrar os políticos e matar o Vargas. Tem umas coisas bem específicas, como por exemplo tacar fogo, incendiar igrejas e coisas do tipo. Fato é que essa tentativa de plano na real era falsa. Ela foi implantada pelos integralistas em um acordo que os integralistas fizeram com Vargas. Os integralistas ajudaram o Vargas a forjar esse plano. Fato é que esse plano não existia, mas Vargas usou esse falso plano, essa falsa tentativa de golpe comunista, para que ele pudesse fechar o Congresso e anular as eleições. Com esse medo comunista, ele usou esse medo de um golpe de esquerda para que ele pudesse destituir todas essas instituições de direito e aplicar um novo golpe, ou seja, ele fez um segundo golpe, instituindo o Estado Novo. Agora seria feito um novo Estado onde o Getúlio Vargas não era mais um líder eleito, ele era um líder otorgado, e agora ia ser feito de novo, ia ser feita uma nova Constituição, ia ser feito um novo governo, mas isso aí é assunto para a próxima aula. E bom, gente, é basicamente isso. Hoje a aula ficou bem grande, porque é um assunto bem complexo, tem muita coisa para a gente falar, mas é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, e volto a dizer, feedbacks e sugestões e afins, eu tô aqui disponível, gente. É isso. Beijo.